Vou te dar outro exemplo de movimento de vida e de movimento de morte. Você reconhece essa planta? Ó, essa planta maravilhosa aqui é a erva cidreira. Eu plantei aqui na porta da minha casa, na praça, certo? Beleza. Aí você tá vendo aqui, ó, que tem vários locais aqui, ó, que veio alguém e tirou aqui, ó, tá vendo? Tirou, cortou e levou para sua casa para fazer um chá. Beleza, né? Então vamos lá. Isso seria movimento de vida ou de morte? O que vocês acham? Então assim, ó, o movimento de vida e o movimento de morte são sempre escolhas que fazemos. A questão é que muitas vezes essas escolhas são escolhas inconscientes. Então a gente não sabe bem o porquê que a gente está fazendo esse tipo de escolha, mas a gente está fazendo. Então o que acontece? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Se você pensar assim, ó, tomar um chá de erva cidreira é um movimento de vida, beleza, concordo com você, é um movimento de vida você vir colher aqui e simplesmente você tomar um chá. Por quê? Porque esse chá vai fazer bem para a sua saúde, depende do tanto de açúcar que você vai colocar, porque se você pega essa erva cidreira, você faz um chá e você coloca açúcar, que você vai sentir na hora de tomar o chá mais o gosto do açúcar do que o gosto da erva cidreira, não é mais um movimento de vida, já é um movimento de morte. Por quê? Porque aquilo ali vai contribuir paulatinamente para que você vá ter diferentes sintomas de enfermidade e às vezes você não está nem percebendo que foi pelo tanto de açúcar que você colocou no chá, no seu suco, no seu café. Então assim, ó, o movimento de vida e ou de morte são movimentos, são escolhas que fazemos, lembrando que muitas vezes essas escolhas não são conscientes, certo? E aí, como é que isso aqui então, vamos supor, não fui eu que vim aqui e cortei e tirei essas folhas para fazer chá, não fui eu. Isso quer dizer que foi alguém que veio até aqui na porta da minha casa e tirou da planta que eu plantei. Beleza, movimento de vida ou de morte? Depende. Por quê? Vamos supor que essa pessoa esteja lá, por exemplo, com insônia. E aí ela veio, viu que tinha isso daqui e ela pegou e fez o chá. Movimento de vida. Beleza. Ela precisou uma vez, ela fez isso. Movimento de vida. Precisou 2 vezes, ela veio aqui de novo, pegou. Movimento de vida. Ela precisou pela 3ª vez, veio aqui e pegou. Movimento de vida ou de morte? Começa a ser um movimento de morte. Por quê? Ela sabe que aqui tem isso daqui, está sendo uma fonte para essa pessoa, certo? E aí, essa pessoa vai depender o resto da vida dela da minha planta, da planta que eu plantei aqui, que eu aguei, que eu venho aqui, eu capino. Ela vai depender disso? Se ela ficar eternamente dependendo desta planta, o que vai acontecer? Ela vai estar no movimento de morte, porque ao invés dela desenvolver o que é dela, aquilo que ela precisa, ela está sempre contando com essa fonte aqui que não é dela, que não é a força dela, que não é o movimento dela. Então, se ela fizer isso, ela vai estar no movimento de morte. Agora, olha que coisa interessante. Isso é tão interessante que as pessoas, além de virem e tirar, o que elas fazem? Elas não sabem nem como, nem onde tirar. Olha o que elas fazem. Isso aqui, ó, é uma coisa ruim, porque daqui a pouco acaba. A maneira certa de você tirar é lá no pezinho da folha, ó, e não aqui em cima. Então, dessa maneira, é outro movimento de morte, porque a gente vai acabar, essas pessoas vão acabar com essa muda, acabar com essa fonte aqui, e aí a gente vai ficar sem. E assim é super interessante porque são inúmeras as pessoas que fazem isso. E elas chegam aqui e nem pedem licença para fazer isso. Tem umas que simplesmente arrancam a muda. Aqui, ó, é minha outra muda de erva cidreira. Nesse lugar onde vocês estão vendo essa muda, essa é a 2ª vez que eu plantei. Por quê? Da primeira vez, teve alguém que veio aqui e fez o quê? Arrancou a minha muda de erva cidreira e levou para a própria casa. Isso é movimento de vida ou de morte? Eu não sei, porque se essa pessoa veio aqui, se ela arrancou isso, ela mudou o que a fonte tinha feito. O que ela vai fazer disso? Ela exterminou a fonte. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai plantar? Eu não sei.
E se ela não plantar, ela vai ter lá? Não sei. Então, movimento de vida ou de morte, a gente precisa olhar para o contexto desses movimentos para a gente poder falar se a pessoa está ou não no movimento de vida ou de morte. Aqui eu estou dando exemplos generalizados, certo? Que dá para a gente poder, pelo menos, refletir. Dá pelo menos para você parar e pensar assim, puta que pariu. Então, quer dizer que eu tenho aqui 35 anos e até hoje eu estou morando na casa dos meus pais, então quer dizer que eu estou no movimento de morte? Sim, se você tem 35 anos e você está ali até hoje, naquela fonte, bebendo daquela fonte, esperando ali, sim, você está estagnado. Aí você precisa ver o que é que está te mantendo ali, entendeu? Por que você não está morando na sua própria casa? Por que você não está construindo o seu caminho? Por que você não está deixando fluir a sua vida? Porque quanto mais você ficar ali, naquela fonte, na casa dos seus pais, mais estagnado você está, mais paralisando você está o fluxo da sua vida. E aí a gente precisa lembrar também que a gente vive num contexto social onde aqui, né, no Brasil, a gente tem muito esse como que fala, gente, quando é matriarcado, né? Que a gente quer sempre manter os filhos assim debaixo da nossa asa. Então isso não é legal, isso é uma maneira de contribuir para a morte dos filhos. Então, nós que somos pais, a gente precisa pensar nisso. Quer ver um outro movimento que nós, pais, vamos induzindo os nossos filhos a ficar nesse movimento de morte? É quando os nossos filhos são bem pequenos e eles estão nas escolas, e aí a gente vai buscar esses filhos. Para de frente uma escola e observa o que acontece com aqueles pais que estão pegando seus filhos ali, que estão lá no jardim, na pré-alfabetização, primeira, segunda série. Você vai perceber que quem carrega as mochilas são os pais. Isso é um movimento de morte. Por quê? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que nós vamos carregar o peso deles e cada um deve carregar o seu próprio peso. Cada um deve lidar com o seu próprio peso, com a sua própria dor. Então, assim, no mínimo, o que deveria ser feito, já que está tão pesado aquilo ali, então vamos verificar com a escola. Por que eu tenho que pôr esse tanto de peso para a criança trazer para a escola que ela não dá conta de carregar? E aí sou eu que vou carregar esse peso, pai, mãe? Então, a gente precisa refletir sobre isso e simplesmente buscar caminhos alternativos. Porque assim, eu quero continuar tendo aqui as plantas para eu fazer chá quando eu quiser. E eu plantei, inclusive, para que outras pessoas realmente pudessem usufruir disso. Só que, de que maneira? Será que não seria melhor elas pegarem uma muda, pedirem uma muda, plantar e ter o próprio delas? Mas a gente é muito acomodado, né? Então é isso.